Olá pessoal, eu sou Felipe Góes, cirurgião plástico e professor, e é hora do nosso Plástica em Foco. O podcast que traz informação de qualidade numa linguagem acessível, democratizando a informação. Aqui nós falamos dos assuntos mais debatidos do universo da cirurgia plástica. O nosso podcast, né, chega agora à sua segunda temporada, com esse episódio de estreia, em um novo formato, em um novo local. E agora nós falamos direto das instalações da Faculdade FACEP, no Alto Oeste Potiguar, e em nova geração, em nova conformação. Só lembrando que o selo Plástica em Foco continua com o Plástica em Foco blog, através do nosso site www.felipegoes.com/blog e também no nosso canal do YouTube e em breve através do canal do TikTok. Aguardem. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que sem dúvida nenhuma permeia o universo da cirurgia plástica e cada vez mais chega à mídia leiga. Para você, paciente, que quer informação de qualidade, e para você, colega, que busca atualização, esse é o espaço. O tema de hoje e dos próximos programas será harmonização facial. Nós fracionaremos esse tema em alguns subtemas, que são peelings químicos, toxina botulínica e preenchimentos faciais, e vamos abordar um pouco sobre esses temas, os riscos, os benefícios, as indicações e as polêmicas que nós temos visto na literatura leiga, nos telejornais, nas revistas e nos sites de fofoca. Exatamente. Com relação ao nosso tema de abertura, vamos falar um pouco sobre peelings químicos. Num novo modelo que eu adotei para o nosso podcast, eu estarei junto com vocês e em alguns momentos, alguns convidados estarão presentes. Hoje, para incrementar, para nortear o nosso debate, nós discutiremos um caso e também um artigo científico que eu trago como uma linguagem mais simples, mais acessível. O link já está aparecendo aqui na tela. Você poderá ter acesso ao download lá no meu site, www.felipegoes.com. Lá você terá um link para a página do nosso blog e lá no nosso blog, na aba que falará sobre peelings, você poderá fazer o download do artigo, certo? Bem, o que são peelings químicos? Peeling, né, deriva aí, a palavra peeling deriva do inglês, que significa descamar. Então, qual a lógica, doutor, de utilizar um peeling? Com o passar do tempo, né, nós vamos sofrendo o efeito do fotoenvelhecimento. O que é o fotoenvelhecimento? Os efeitos nocivos da exposição excessiva ao sol. Além disso, o envelhecimento traz consequências como a perda volumétrica, alterações no tônus, no turgor da pele pela diminuição do colágeno. E também temos a presença das chamadas cicatrizes de acne, cicatrizes decorrentes de traumatismos. Então, os peelings, eles têm a sua base, a sua lógica de uso dentro do arsenal médico, para promover, a grosso modo falando, um desgaste da pele superficial, para que essa pele cicatrize de uma melhor qualidade, certo? Com isso, você consegue tratar manchas, cicatrizes, como eu falei, certo? Os peelings, eles vão se dividir em 3 tipos, basicamente. O peeling superficial, o médio e o profundo. Essa diferença, ela está relacionada à profundidade que ele atinge na pele. Como assim?
Nós já debatemos e nós já vimos. O link do artigo que está servindo como guia para o nosso podcast de hoje segue em link agora. Para você que nos acompanha nas plataformas do Spotify e também do iPods, você poderá ter acesso ao link pelo meu site, como eu falei, certo? E lá nós temos a base dos peelings, os peelings superficiais, os médios e os peelings profundos. Os peelings superficiais agem de uma forma mais superficial, nas camadas mais externas da pele. Geralmente causam uma vermelhidão transitória e são indicados para alterações mais simplórias. Os peelings intermediários, como por exemplo a clássica solução de Gesner, ela vai ser utilizada para lesões mais profundas, cicatrizes de acne, e os peelings profundos, como por exemplo o tão comentado peeling de fenol, promove uma lesão mais acentuada que vai levar a uma regeneração mais acentuada e com isso efeitos estéticos mais interessantes. Porém, a ação dele, sistematicamente falando, como por exemplo a capacidade de levar a uma arritmia no coração, deve ser ponderada, certo? Então, em resumo, antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, nós estamos falando sobre os peelings dentro do arsenal da harmonização facial. A harmonização facial foi um termo genérico de cunho comercial que profissionais, muitas vezes não médicos ou médicos não especialistas, utilizaram para designar procedimentos classicamente realizados por nós, cirurgiões plásticos, e também por dermatologistas. Esses procedimentos utilizam a lógica de uma métrica facial, como assim? Um padrão facial de rejuvenescimento e de embelezamento que é tido como ideal. Ou seja, existe um padrão, persegue-se esse padrão, né? Questões culturais, questões filosóficas à parte, essa é a nossa realidade. Dentro desse arsenal entram os peelings. A lógica médica é qual? Destruir as camadas superficiais da pele para que elas renovem, rejuvenesçam. Peeling superficiais, intermediários, peeling de fenol. Recentemente foi notícia em todos os meios de comunicação, televisionados, redes sociais, meios escritos, sobre uma fatalidade que aconteceu com um paciente submetido a esse procedimento. Por isso que logo mais nós vamos debater um pouco sobre esse assunto, riscos e benefícios. Realmente, ele é letal? Por que não deve ser utilizado? Há outras opções? Tudo isso nós vamos ainda discutir no programa de hoje. Nós faremos um pequeno intervalo, só lembrando que a Faculdade FACEP já está com o seu vestibular agendado. Aguarde e confira mais detalhes no nosso break. Nós voltamos já já. Olá pessoal, eu sou Felipe Góes, cirurgião plástico e professor, e nós estamos de volta com o nosso podcast Plástica em Foco. Plástica em Foco é um podcast que faz parte do nosso selo Plástica em Foco, que contém Plástica em Foco blog e Plástica em Foco nosso canal do YouTube e logo Plástica em Foco no TikTok. Hoje o tema é harmonização facial, exatamente, harmonização facial, um conjunto de procedimentos classicamente utilizados para embelezamento e rejuvenescimento da face. Dentre esses procedimentos, os peelings químicos se destacam ainda ao longo desses quase 4.000 anos, já que o primeiro peeling remonta de 1500 a.C., os peelings químicos se mantêm como opções estéticas até hoje. Nós comentamos na sessão anterior que os peelings podem ser superficiais, médios e profundos.
Os peelings, eles diferenciam-se de acordo com a substância química, por isso que o termo é peeling químico, já que existem os peelings por abrasão, como o peeling de cristal, e também as outras tecnologias que promovem esse rejuvenescimento da face. Como é que o peeling age, fazendo uma verdadeira queima da pele superficial e fazendo com que ela renove. Atualmente, os grandes concorrentes do peeling são as tecnologias a laser. A laser é um acrônimo do inglês Light Amplification. Agora eu me confundi, meu Deus. Só vou dizer laser. Pode? Os peelings químicos concorrem diretamente com as tecnologias a laser, que também levam a uma queima superficial da pele, consequentemente um rejuvenescimento, com algumas vantagens e também com algumas desvantagens. Dentre as vantagens, menos efeitos colaterais. Dentre as desvantagens, o custo que ao final é bastante oneroso em relação ao peeling químico. Então, a nossa finalidade hoje é mostrar que esse tratamento ainda tem espaço dentro do arsenal terapêutico, certo? E como ele pode ser indicado. Eu gostaria de abrir um adendo agora, só lembrando que o artigo que serve para a base do nosso podcast está disponível no nosso site www.philipgoes.com. O fato dos peelings químicos serem de fácil acesso levou-se a uma popularização desses procedimentos. Atualmente é uma realidade que vários profissionais não médicos ou médicos não especialistas vêm realizando esse tipo de procedimento por considerá-lo mais simplório, menos complexo, pelo menos aparentemente. Os peelings químicos superficiais mais comuns são os de ácido retinóico, certo? Que é o campeão, o queridinho dos consultórios. Os peelings intermediários, dentre os mais importantes, estão a solução de Gesner e a solução de Baker-Gordon, que são soluções desenvolvidas e são utilizadas até hoje, causando o chamado frosting na pele, certo? A coloração esbranquiçada, que sinaliza a coagulação das proteínas e a perca da pele. O peeling profundo, ou seja, que adentra a camada mais profunda da pele, você, colega médico, que nos ouve ou nos assiste, o peeling profundo atinge a derme papilar. Então, ele atinge uma camada mais profunda da pele, certo? E o exemplar mais conhecido é o peeling de fenol. Eu volto a dizer, agora para você, paciente. Em relação à utilização, em relação aos benefícios, nós debatemos isso aqui exaustivamente. Nós citamos exemplos, mas nós devemos alertar quanto aos riscos, certo? É importante trazer, seria irresponsável nós não debatermos esse assunto, sobre o fato que ocorreu recentemente, em que um paciente foi vítima de uma parada cardiorrespiratória durante um ato de aplicação de um peeling de fenol por uma profissional não médica, por uma profissional que não tinha formação na área de saúde, certo? Então, por que, doutor, isso aconteceu? Então, o fenol mata. Gente, nós vamos fazer analogia, é um pouco macabra, mas você pode sair até a rua, ser atropelado por uma bicicleta ou por um carro e morrer. Mas nós trabalhamos com estatísticas, certo? O fenol, quando utilizado em determinadas concentrações, só lembrando que você pode encontrar fenol nas substâncias que fazem alisamento capilar, certo? O fenol, em determinadas concentrações, ele tem uma capacidade de gerar arritmias
cardíacas. Por isso que se aconselha a utilização do fenol como uma substância na realização de um peeling profundo, já que pessoas que sofreram de acne grave, foram usuárias de isotetrinoína de Rakutan, têm cicatrizes às vezes muito profundas que peelings superficiais ou intermediários não poderão ser eficazes, e essas pessoas vão se submeter a um peeling de fenol. É indicado que isso seja realizado num ambiente hospitalar, certo? Ou seja, que isso seja realizado sob supervisão, que isso seja realizado sob monitorização, certo? E para você, paciente, que me vê, que me ouve, que me acompanha há tanto tempo, eu deixo um recado. Observe o ambiente em que você buscou auxílio profissional, certo? Se cuidar da sua autoestima, não é algo supérfluo. Investir em você mesma é melhorar a sua autoconfiança, melhorar a forma como você encara o mundo. Mas a sua saúde é vital. Ela é importante. Então, analise esse ambiente, certo? Os peelings químicos, eles são sim uma boa opção. Inclusive, para os colegas que nos veem sem nenhum conflito de interesse, várias marcas famosas, várias empresas de cosmecêuticos. O que são cosmecêuticos? Cosmecêuticos são substâncias que não são medicamentos e nem são cosméticos. Eles têm uma ação intermediária, e nós chamamos de cosmecêuticos. Geralmente, nas farmácias, eles ocupam posições laterais em gôndolas que acompanham a farmácia. Então, essas substâncias cosmecêuticas, nos grandes laboratórios, eles já possuem kits prontos para a realização de peelings superficiais e médios. Então, você já pode receber uma capacitação naquele local, certo? Você que ainda está numa curva de aprendizado, você que está começando na área, certo? E poder estender isso para o seu consultório. Outro ponto importante, a preparação, certo? A preparação dessa pele e a quantidade de sessões a ser realizada. Então, a decisão sobre o tipo de peeling, o tipo de substância, ela vai depender do diagnóstico que a gente vai ter. Mas o mesmo diagnóstico pode ser para o mesmo diagnóstico, pode se estabelecer um tratamento X ou um tratamento Y, a depender da expertise da pessoa. É importante lembrar que esse tratamento pode invariavelmente ter uma demanda de repetição, ser realizado mais de uma vez, certo? E também pode ser necessário uma preparação prévia, já que muitas vezes pacientes, por exemplo, portadores de diabetes mellitus, que têm uma alteração cutânea chamada de acantose nigricans, um escurecimento das regiões de dobras do corpo, acabam precisando de substâncias clareadoras. Lembrando que os peelings, eles não trabalham com clareamento, eles trabalham com a regeneração da pele, e em algumas situações uma substância clareadora pode ser necessária. Então, recapitulando, nós já sabemos que a harmonização facial é esse conjunto de procedimentos que visa o rejuvenescimento e o embelezamento da pele. Dentre os procedimentos que compõem o arsenal da harmonização facial estão os preenchedores, os bioestimuladores, a toxina botulínica, os peelings químicos e as tecnologias a laser. Hoje nós falamos sobre os peelings químicos e a sua capacidade de rejuvenescimento, de regeneração da pele. Destacamos os tipos de peeling e falamos um pouco sobre os riscos sobre o uso do fenol. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, já voltamos, só lembrando que o nosso podcast Plástica em Foco está gravado e transmitido aqui das instalações da Faculdade FACEP,
que se prepara para o vestibular agendado e também para a sua transferência programada. Estude onde você vai se formar para o mundo. Segunda temporada do podcast Plástica em Foco. Hoje nós debatemos sobre harmonização facial, mais especificamente sobre peelings químicos. E só lembrando que os próximos episódios darão continuidade à abordagem sobre harmonização facial. Esse tema que é tão recorrente na mídia leiga e também é de interesse dos colegas que trabalham com o mundo da medicina estética, cirurgia plástica e dermatologia. No próximo episódio trataremos sobre toxina botulínica, famoso Botox. Então, teremos também um artigo que nos guiará. E até lá, eu conto com vocês nos acompanhando nos canais do nosso site oficial, óbvio, www.philipegoes.com, onde você poderá conferir na íntegra o artigo que nós debatemos hoje sobre peelings químicos. Também no nosso canal do YouTube, que dispõe, além do vídeo log e do áudio do podcast de hoje, você vai poder conferi-lo na íntegra. E logo, logo, uma novidade, o nosso canal no TikTok. E é claro, todas as novidades, nós voltaremos com todo o gás no Instagram, @drphilipegóes. A vocês que me acompanham e acompanharam o meu afastamento, eu conto com vocês nesse retorno. Né? Gostaria de agradecer o episódio de hoje e dedicar toda a nossa equipe que vem comigo nessa nova fase. Hugo de Luca, na direção do nosso podcast, certo? Da Silva Júnior, edição, Laisa Barbalho no roteiro e Gustavo Pinto na produção. Eu, Felipe Góes, de frente com vocês. Só lembrando que o nosso podcast é gravado e transmitido aqui das instalações da Faculdade FACEP, a nossa nova apoiadora. Fique ligado no vestibular agendado e na transferência programada aqui da FACEP e muitas outras novidades que virão na área de saúde e medicina aqui da universidade. Até lá!